Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre eleições municipais em tempos de pandemia. Junto com nossos convidados, nós vamos avaliar como será o pleito eleitoral frente a esses tempos atípicos que estamos vivendo e também debater como será o comportamento dos candidatos e do eleitorado, marcado aí por um período também de desinformação em tempos que cada vez mais a gente precisa de muita pesquisa para votar nos nossos candidatos. Para isso, hoje eu recebo aqui o cientista político da PUC-RS, o Augusto de Oliveira, e também o cientista político da URGS, o Gustavo Melo Groman. Aos nossos convidados, muitíssimo obrigado pela presença aqui na TV Câmara. Eu começo então, professor Augusto, por conta da pandemia. Acho que a gente pode, na verdade, antes atualizar, né, os nossos telespectadores, que as eleições municipais desse ano vão começar aí com 42 dias mais tarde, né? Vão começar 42 dias mais tarde. O primeiro turno acontece no dia 15 de outubro e o segundo turno está marcado para o dia 29 de outubro. Uma das primeiras mudanças aí, né, Augusto? Quer dizer, essas mudanças projetam para a gente aí que essas eleições vão ser cada vez mais digitais do que nunca. Claro que a gente sabe que nos últimos anos esse corpo a corpo, essas campanhas visuais nas ruas acabaram diminuindo um pouquinho, mas estamos em tempo de distanciamento social. Vocês acreditam que como que será essas eleições aí marcado pelo meio digital? Primeiramente, obrigado, Felipe, pelo convite, né? É um prazer estar falando com você, com os espectadores. Sim, né? A gente tem aqui a questão da pandemia, é uma eleição atípica por conta da pandemia também, e ela vai colocar algumas questões com as quais os candidatos vão precisar lidar. Mas não vai, do meu ponto de vista, né? Isso não vai eliminar aquela campanha de rua que sempre foi feita, né? Embora possa dificultar as grandes aglomerações, a gente espera que não exista, né, maiores aglomerações como comícios, etc., que já não era uma prática muito, né, muito frequente nas últimas eleições por questões políticas, mas a pandemia vai levar então a campanha para um nível mais, vamos dizer assim, né, menos de massa e mais individual. Agora, aquela campanha de rua, aquela campanha, né, de distribuir o panfleto, né, tentar fazer encontros menores com os eleitores, isso vai continuar acontecendo. De qualquer forma, por conta da pandemia, mas também por conta das mudanças tecnológicas, da mudança do comportamento do eleitor, que já vinha sido detectada nas últimas eleições, certamente o meio digital, nessa eleição também, vai ter um peso importante. A gente tem algumas iniciativas das empresas que lidam com o setor, né, do Facebook, do Twitter, enfim, de tentar regulamentar um pouco esse espaço. A gente não sabe exatamente qual vai ser o efeito dessas tentativas nas campanhas, né? Mas isso leva, como tu bem falaste antes, à preocupação de que o eleitor seja habilitado, seja, né, capacitado para tirar o melhor proveito possível dessa campanha no meio virtual, na qual a informação, né, a conversa nem sempre é tão fácil de ser realizada quando o candidato está, né, na nossa frente, falando conosco e se explicando de maneira direta, né? Certo, reiterando então, a gente falou no começo aí da abertura do programa, na verdade as eleições, só para registrar, vão acontecer no dia 15 de novembro e o segundo turno marcado para o dia 29 de novembro, tá bom? Só para reiterar que as eleições serão em novembro. Então, Gustavo, nesse ponto de vista, seguindo esse ponto de vista que o Augusto trouxe para a gente aí, quer dizer, mesmo com, né, o digital mais presente do que nunca, esse corpo a corpo tradicional ainda pode acontecer, porque é uma marca muito forte também das eleições. Bom, Felipe, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o teu convite, né, para a gente estar por aqui, um alô especial aí para o Augusto, professor Augusto da PUC,
Olha só, tudo isso é certo, né? E eu acho que, na verdade, nós temos um ambiente de muita incerteza, né? Se já havia alguma incerteza pelo próprio ambiente político do país, de uma maneira geral, tendo em vista a dinâmica colocada pelo governo federal desde que assumiu, né? Muita instabilidade. Agora se acresce a questão da pandemia, né? Com todos os seus efeitos, né? Então, eu acredito que a grande questão é esta incerteza. Se a gente observar, por exemplo, o resultado das últimas eleições e o que lhe antecedeu, nós vamos observar que há uma crescente abstenção, né, de todos os tipos, mesmo desde aquela que o sujeito não aparece para votar, até a elevação de votos nulos e brancos. E um fato mais importante, especialmente para a eleição de vereadores, o percentual de votos válidos que se endereçam aos 5 principais partidos, que ficava num patamar de 70% a 80%, caiu para 48% na última eleição. Isso significa uma pulverização do sistema partidário, né? Então, essa tendência de abstenções, votos brancos e nulos, que se colocou na última eleição, se acresce a fragmentação profunda do sistema partidário. E agora, nesse ambiente de incerteza, o que podemos esperar? Essa é uma grande incógnita que temos por aí, né? O sistema volta a ter uma quantidade pequena de partidos significativos ou vai explodir de todo? Então, é um processo que a gente está observando de perto e, dado o tempo, como o próprio professor Augusto falou, a campanha não vai parar, claro que com as mudanças tendo em vista a pandemia, mas há essas tendências que estão vindo desde a última eleição, né? E que a gente não vê uma sinalização no sentido de reversão desse ambiente, porque os partidos continuam desacreditados, a dinâmica política tende a demonizar, continuar demonizando políticos, e etc., né? Então, nós temos um ambiente complicado desde esse ponto de vista. Augusto, o Gustavo trouxe um ponto interessante aí que fala sobre as abstenções e sobre também essa questão aí da pulverização, né? Pulverização dos candidatos, dos partidos. Eu queria entender um pouquinho aí sobre o seu ponto de vista, né? Se espera realmente que essas eleições tenham um número maior de abstenções e ainda considerando esse desafio aí também para o parlamento também contar com essa nova legislação eleitoral aí que está proibindo as coligações para os vereadores, né, nas eleições. Como que você considera que isso vai impactar também nos próximos anos e, inclusive, até de alguma maneira impactar as relações depois nos mandatos, né, nas relações políticas também entre parlamento, executivo, legislativo e executivo? Prazer falar com o professor Gustavo, meu orientador, né, com o qual a gente sempre aprendeu muito. Sobre a questão do sistema partidário. É uma situação muito grave, né? Porque nós temos uma fragmentação partidária no Brasil que é a maior do mundo. Né? Uma questão inaudita. E como tu bem falaste, Felipe, isso leva a problemas, né? Que não é só um problema, leva a problemas na eleição, em como que a eleição é organizada, mas depois leva a problemas também na governabilidade, na organização do mandato. Então, é um problema muito grave, esse que o professor Gustavo estava destacando, em relação à fragmentação partidária. E me parece que, depois a gente pode falar das questões institucionais, das regras, né? Mas me parece que a análise está correta,
de que a dificuldade em fazer uma campanha tradicional, uma campanha, né, na rua, com mais força na rua, dos cabos eleitorais, né, daquelas pessoas que fazem campanha voluntariamente também, a dificuldade de levar esse tipo de campanha para a rua, ela tende, sim, a também ter um efeito de fragmentação, né, de dificuldade em realizar uma campanha normal e, portanto, né, potencialmente, uma dificuldade do eleitor, né, firmar sua decisão de voto e, portanto, aumentar a insegurança do sistema, como o Sr. Gustavo falou, e portanto, levar a uma maior, ainda maior, né, fragmentação do sistema partidário. Nós temos a grande novidade institucional dessa campanha, que é a proibição das coligações na campanha proporcional, né? A gente lembra, nas eleições passadas, que a gente via aquela filinha de partido, né? Que o pessoal falava bem rapidinho, assim, que era um monte de partidinho que fazia parte da coligação, né? Agora, nessa campanha, nós não vamos mais ver isso, justamente porque as coligações para proporcional, ou seja, para vereador, foram proibidas, numa pequena reforma eleitoral que aconteceu, o que levou, por outro lado, a um desincentivo, né, uma dificuldade para fazerem também grandes coligações para o cargo de prefeito. E agora a gente tem, portanto, um número grande de candidatos a prefeito, um número grande de listas, né? Cada partido tem a sua própria lista de candidatos a vereador, o que vai levar muito mais candidato, né? Potencialmente muito mais candidato fazendo campanha e, portanto, uma potencial, né, um potencial acréscimo aí, né, na incerteza de quais serão os resultados das eleições, candidatos eleitos com um número menor de votos, partidos com menos votos no seu agregado e, portanto, né, uma bancada, né, bancadas menores na Câmara de Vereadores. Então, esse é um diagnóstico que a gente tem para essa eleição e que parece, né, difícil de ser revertido. Gustavo, esses dados muito importantes trazidos aí pelo Augusto nos fazem refletir também um pouco sobre o comportamento até do eleitorado também, que muitas vezes deixa aí para escolher o seu candidato nas vésperas da eleição e com essa quantidade de candidatos aí para serem escolhidos, vai ter mais dificuldade para a gente escolher esse candidato, inclusive até como que a gente pode pesquisar melhor, como que esse comportamento pode ser modificado. Claro que é difícil também, né, tendo essa realidade imposta aí, mas eu queria que o senhor comentasse sobre isso também, como esse comportamento vai ser também modificado e também vai impactar nessa votação, né? Uhum. Bom, o comportamento político da sociedade brasileira está se transformando. Aliás, no planeta inteiro há grandes transformações em curso, né? E todas as transformações passam por esse período de uma espécie de transição, né? Onde a instabilidade é a tônica. E realmente só pesquisas mais aprofundadas podem fazer um acompanhamento devido. O problema é que pesquisas custam caro. As pesquisas que são feitas em geral no sentido de produção de dados que possam ser empregados na própria campanha por parte de um partido, por parte de um conjunto de partidos. Então, as pesquisas mais de ordem acadêmica, elas ficam mais dificultadas nesse momento, né? Mas o que a gente pode observar, de acordo com a nossa experiência, nós estamos numa fase de transição de programas de partidos, posicionamentos políticos de partidos, formas de organização, formas de relacionamento do nosso eleitorado com o que é público, né? E por isso, arrisco a dizer, a questão da representação no futuro vai ter que ser rediscutida. Eu creio que nós estamos assistindo a um aprofundamento dos problemas da proporcionalidade, do sistema proporcional tal como nós temos, né? A pouca responsabilização do eleitorado por suas escolhas,
a diminuição da representação desse eleitorado, dada a fragmentação partidária, há um conjunto muito maior de pessoas que fazem a sua opção partidária e são excluídos da representação, né? Não tem representante eleito. Então, nós temos uma série de problemas se acumulando no nosso sistema que contribuem para o aumento da distância entre políticos, partidos, governantes e população. Eu creio que o quadro não é simples, não é tranquilo, e só um acompanhamento realmente mais intenso, né? Agora, daria conta de compreender todos os aspectos. Agora, isso custa recurso, né? E como todos sabemos, os recursos andam escassíssimos, né? Especialmente para o campo da pesquisa em política. Sim, Augusto, em termos de estratégias, né, dos candidatos nessas eleições aí, como o senhor enxerga aí, quais serão as mais utilizadas que o senhor percebe para chegar no eleitor? Estamos em pandemia. Esse será certamente um dos temas mais falados também nas campanhas. Certo, a gente pode pensar aqui, porque são duas eleições diferentes que a gente tem, né? A eleição do prefeito e a eleição dos vereadores. Né? A eleição de prefeito, embora tenha hoje em Porto Alegre 13 candidatos, né? Mais do que frequentemente ocorre, como ela tem um perfil majoritário, né? A tendência é que a competição acabe levando a alguns nomes que se projetam e que vão acabar concentrando, né, a atenção pública. Claro que, justamente por causa da pandemia, talvez a atenção seja mais difícil de ser capturada, né? Seja mais difícil de formar exatamente quem são aqueles candidatos que estão na frente, mas a gente tem um candidato à reeleição, a gente tem alguns nomes bem conhecidos e que podem, portanto, né, conseguir uma dianteira na campanha e daí né, galvanizar algum tipo de apoio maior que os leve para uma competição uma competição entre candidatos, né? Então uma competição, aquela que a gente está mais acostumado a ver, que é uma competição, né, crítica. Bom, onde o candidato consegue dialogar com outro candidato e o eleitor então escolhe um nome, né, comparando essa opção com as outras disponíveis. Embora com 13 candidatos isso se torne realmente mais difícil. A gente já teve uma experiência de debate televisivo aqui na campanha municipal e vê que é difícil, né, como são falas muito curtas, é difícil, né, prestar atenção e conseguir comparar as propostas, comparar as falas dos candidatos quando são 13 pessoas que falam. Bom, uma expectativa que na eleição majoritária isso de alguma forma acabe ocorrendo. A eleição proporcional ela já vinha no sentido, né, de grande insegurança quanto aos seus resultados. Por quê? Né? A gente fala mal dos partidos, etc., são problemáticos, etc. Mas qual que é a função do partido? A função do partido é dar uma sinalização daquele grupo de pessoas que estão competindo sob uma mesma legenda e que no final os votos de cada um desses indivíduos que estão no mesmo partido, vão ser computados para ver o número de cadeiras que esse partido vai ter direito, né? Então a ideia é que essas pessoas tenham alguns valores, alguns princípios que elas tenham em comum, de maneira que se tu vota num candidato de um partido e esse candidato não é eleito, estaria elegendo um pouco semelhante, enfim, e que as suas ideias seriam, dessa forma, representadas pelo conjunto dos eleitos do partido. Bom, acontece que, com esse grande número de partidos que nós temos, e com os candidatos, e com a questão do partido não sendo relevante para a identidade dos candidatos, né, não é algo que se exiba, não é algo que signifique alguma coisa para o eleitor, o que acontece é que a campanha ela não tem esse aspecto de uma disputa, né? Ela se torna mais vamos dizer assim, ao invés de ser uma luta competitiva pelo voto, ela se torna, vamos dizer assim, uma caça, né? Como se estivesse colhendo, né, caçando borboletas. Pega um pouco aqui, pega um pouco ali, consegue mais uns aqui, consegue mais uns ali, e vai tentando encher o seu conjunto de votos, encher a sua urninha, né,
com votos suficientes para se eleger particularmente, individualmente, como um candidato isolado entre muitos candidatos Sim. isolados e sem uma visão, né, de unidade dentro do partido. Gustavo, como que o senhor enxerga essas questões, essa questão das estratégias, assim? Qual a sua visão sobre isso? O que o senhor poderia contribuir com a gente também sobre essa discussão? É, o, fica bastante complicado imaginar com certeza, né, o que pode vir a acontecer. Nós temos transformações de ordem, inclusive de recolhimento recolhimento de recursos financeiros por parte das campanhas, né? Isso também é um problema. Então, eu creio que nós estamos num grande laboratório a céu aberto dessa vez, né? Há algumas questões relativas ao reconhecimento dos efeitos das campanhas virtuais, especialmente depois da eleição de Bolsonaro, né? E o seu impacto no processo de escolha, né, do eleitor. Então, realmente, o uso das redes, o uso da tradição de televisão e rádio e panfletos e coisas, nós não temos como aferir exatamente os seus efeitos atualmente, né? Há uma série de prevenções por parte das grandes redes como Facebook, Twitter, etc., no sentido de WhatsApp, né, no sentido de tentar controlar, especialmente as fake news. Mas isso a gente sabe que é um processo muito difícil de ser controlado, inclusive porque o eleitorado tem predisposições, né, em receber as mensagens. Se uma mensagem não se coaduna com aquela predisposição, ela não vai ter efeito, né? Então, nosso eleitorado, infelizmente, está afeito a ouvir fake news e entender as fake news como verdades, né? E é um problema para o processo eleitoral, para o processo de representação e para a constituição de partidos, né? Enquanto uma forma de organização das forças da política, né? Sim, quer dizer, mesmo com toda a campanha que é feita aí, do Tribunal Superior Eleitoral para combater a desinformação, as fake news, ainda é um problema muito grande. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho também, professor Augusto, como que o eleitorado também pode se munir e fugir, né, dessa desinformação, principalmente nesse momento que vai ser usado muito o meio digital. Certo. Né? A gente tem que, então, pensar, né, como que essa fragmentação partidária, né, a ausência de campanha na rua, o uso da internet, ela favorece uma estratégia por parte dos candidatos que é tentar se sobressair de formas que não são convencionais, né? Sobressair né, com características porque eu grito mais, porque eu falo coisas mais chamativas, para conseguir ganhar um espaço no meio desse ambiente muito tumultuado, né? Uma forma fácil de ganhar visibilidade é falando estripolias, enfim, fazendo coisas muito estrambólicas que não são compatíveis com o bom debate, com uma política que seja uma política baseada, né, em coisas racionais, em ideias para melhorar a vida das pessoas na cidade, políticas concretas, enfim. Então a gente tem esse desafio, porque existe esse incentivo para tentar chamar a atenção a todo custo, né? Então é difícil, né? Então assim, o que a gente pode dizer assim, uma expectativa, uma esperança, é que o eleitor, né, não se deixe definir o seu voto por essas estratégias, né? Por essas estratégias de chamar a atenção e que ele procure conhecer, né, compreender o que está sendo falado, compreender quais são as ideias daquela pessoa, avaliar o seu passado como político, né, além de suas propostas, né, ou como uma pessoa da sociedade, enfim, para fazer um voto, né, um voto que não seja baseado nesses chamariscos, nessas iscas de atenção, mas um voto que seja baseado em seus interesses, uma representação dos seus interesses enquanto eleitor, né? Isso seria o melhor, e claro, né, para fazer isso, né, tem que julgar com mais
de maneira adequada se é verdade ou se não é verdade, né, as informações que se recebem. Uma forma de fazer isso, que a gente sabe, é conferir, né, aquela notícia que se recebe pelo WhatsApp, por exemplo, Facebook, conferir se é um boato ou não é um boato, né, por meio das redes de informação que prestam esse serviço, né, de verificação de informações falsas. E desconfiar daquele político que está associado com essas informações, evidentemente. Sim. Gustavo, e além disso, quais outros aspectos que o eleitorado tem que prestar atenção na campanha para poder fazer uma boa escolha? É um pleito relacionado às questões da cidade, né? Em geral, as eleições para prefeituras, seja para prefeito, seja para e câmaras de vereadores, né? Em geral, elas são desconexas, desconectadas das dinâmicas do plano federal, né? É diferente das eleições para governador e Assembleia Legislativa, que são ao mesmo tempo que as eleições para presidência, deputação federal e Senado. Ela fica meio solteira, né? Essas eleições municipais. Então, assume como importante a discussão e o debate sobre as questões relativas à governança da cidade, né? E até agora, sim, não houve um debate sobre a questão que nos assola, né? Como é que a cidade pode fazer frente e desenvolver uma política substantivamente forte contra a pandemia, né? O que ela pode alterar no seu funcionamento que seja um legado, um aprendizado em relação a essa pandemia, né? Qual é a melhoria que pode ser introduzida nas nossas relações de ordem local? E eu creio que esse debate pode ser até colocado, mas eu creio que está meio impermeabilizado, né, na cabeça das pessoas, porque nós estamos num ponto crítico, né? Fazem muitos meses que estamos de quarentena e a velha tradição, em geral, das pessoas fazerem a redução dos problemas a uma ou duas soluções ou uma ou duas frases que pretensamente solucionam os problemas. Então, nós temos atitudes as mais variadas, desde aquele que sai na rua sem máscara até as pessoas que estão bastante recolhidas em suas casas. E tudo isso contribui para esse cenário de incertezas, né? E é paradoxal, porque o cenário é de incerteza, mas as pessoas acabam desenvolvendo certezas, né? E essas certezas, elas balizam, às vezes, e bastante, né, bastante fortemente, a própria solução que vai ser dada e oferecida pelos políticos, né? Então, eu creio que uma coisa importante que seria isso, o aprendizado com a pandemia, pode ficar subsumido em alternativas que as pessoas já definiram na sua vida prática concreta, mas que precisa ser rediscutido, né? Tu tem que reentender todas as relações sociais a partir dessa pandemia, no sentido de que como é que fica a cidade, como é que ficam os meios de transporte no momento que tu tens que ter isolamento social e qual é o efeito disso para a sociedade em termos de menos poluição ou de outros benefícios. E o que a gente pode guardar dessa pandemia que nos beneficiou agora ou que nos prejudicou, que a gente vai ter que evitar, né? Então, eu creio que é um dos eixos possíveis. Por exemplo, as questões de segurança, elas antigamente eram muito presentes na mente das pessoas, né? Hoje em dia, a questão da segurança, a gente meio que viu desaparecer aquelas notícias relacionadas a grandes roubos, grandes assaltos ou assalto miúdo. Muito mais são cenas de assassinato, ou seja, uma erupção assim determinada de uma certa patologia, digamos, de agressividade
do que propriamente uma questão mais sistêmica da segurança. Bom, isso nos diz alguma coisa sobre a sociedade, né? E é isso que a gente tem que observar e que o eleitor também tem que começar a pensar, né? Ainda que seja muito difícil para o eleitor médio fazer algum tipo de pensamento para além do seu 1 metro quadrado de existência. É o desafio aí. Augusto, e a polarização foi muito presente nas últimas eleições. O senhor considera que nessa também vai estar muito presente, até porque a própria pandemia também colocou na discussão aí muita polarização, né? O assunto, a crise sanitária também colocou isso em voga. Na sua opinião, isso deve continuar também esse ano? Assim, a polarização, né, foi algo muito criticado, enfim, nos últimos anos, como se fosse um problema. Mas a gente como né, a ciência política, enfim, a polarização, assim, embora fosse um problema, ela também tinha um lado positivo. Por quê? Porque como a gente tinha duas opções, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, até recentemente, a gente tinha, ou era o PT, né, que geralmente tinha a cabeça de chapa das eleições majoritárias para prefeito, governador, ou uma opção contrária ao PT, encabeçada geralmente pelo PMDB, o MDB agora, ou o PSDB, que ganhou várias eleições, essa polarização entre PT e PMDB ou PSDB elegeram vários prefeitos aqui em Porto Alegre, inclusive, né, ou governadores em especial. Essa polarização que a gente falava, né, embora ela fosse limitadora, ela também tinha um papel de organização. O eleitor que pode ter uma dificuldade, né, em compreender a política, as disputas políticas, por conta do pouco espaço no debate que a gente tem na política, enfim, né, da dificuldade do monte de partidos, do monte de candidatos, né, essas dificuldades que o professor Gustavo estava pontuando. Por meio da polarização, ele conseguia formar sua decisão de voto. E essa decisão de voto era formada no nível do prefeito, ou do governador, ou do presidente, e, eventualmente, né, sobrava um pouco para a eleição proporcional, levando a maiores bancadas desses partidos que estavam nas pontas dessa polarização. Agora, esse fenômeno, para nós, ele foi superado. A sociedade parece ter uma polarização, do ponto de vista de opinião, né? Opiniões muito contrárias, um debate que parece muito, né, incisivo, mas essa polarização ela não está expressa em forças políticas partidárias nas eleições. Por mais que possam haver dois campos, não existem lideranças prontas em nenhum desses campos. Do ponto de vista da eleição majoritária, né, eventualmente pode surgir essa polarização, não é necessário que isso aconteça, mas eventualmente pode surgir, né, um candidato de cada um desses polos, um que seja um pouco mais de esquerda, portanto, e outro um pouco mais de direita, que consiga galvanizar, estruturar um conjunto de apoio suficiente para levar eles para o segundo turno como forças principais. Mas pode acontecer também, como aconteceu já em outras campanhas do tipo, que não vá um candidato de esquerda e um de direita. Né? A gente teve a eleição estadual, governador da última eleição, em que foi o governador Eduardo Leite e o ex-governador Sartori, que não era polarizado, quer dizer, né, são duas forças políticas que estavam no mesmo polo, né, da disputa no Estado, né, quando o candidato do PT ficou fora do segundo turno. A mesma coisa aconteceu já em Porto Alegre. Então essa não é uma situação de polarização, é uma situação na qual não existe não é uma questão de polarização. Sim. E o reflexo disso para a eleição municipal, para a eleição de vereadores, é, novamente, né, incerteza. Porque como tu não tem essa estrutura de disputa polarizada, esse é contra esse, né, são essas duas opções e seus aspectos semelhantes, né, quem está próximo desses dois polos, a gente perde esse referencial do candidato a vereador para posicionar um em relação aos outros, o que leva, então, novamente, a uma decisão menos estruturada, ou seja, tem um número menor de elementos para o eleitor conseguir fazer uma eleição racional, vamos dizer assim, na eleição legislativa também.
Gustavo, é nessa mesma linha que o senhor também vê aí, que o Augusto trouxe, sobre essa questão da polarização também? Sim, sim, foi perfeito, foi perfeito. Tanto na estruturação da política e nas dificuldades hoje em dia de constituição no campo local, né, em relação às correntes que existem na sociedade. Provavelmente, eu não conheço exatamente todas as 13 posições em relação à pandemia, mas provavelmente quem tem alguma responsabilidade do ponto de vista de construção de uma política pública vai ter muito cuidado em comentar qualquer coisa na campanha eleitoral, né? Especialmente porque a própria questão da pandemia está apresentando uma controvérsia muito grande no Brasil, tendo em vista a ação muito perniciosa que nós temos por parte da presidência, né, em relação a todas as considerações do mundo, né, de como controlar e fazer e se relacionar na questão da pandemia. Um tema importante que escassamente é convocado a aparecer nos debates é que a pandemia é uma oportunidade para a gente discutir modelos de economia, modelos de sociabilidade, né? E isso não está se fazendo. As soluções que são apresentadas são as soluções absolutamente individualizadas. Cabe ao indivíduo salvar-se, né? No máximo, há uma concorrência mundial pelo estabelecimento de vacinas para depois vender para os países, né? Se bem que a China prometeu que, ao fazer a sua vacina, vai distribuir de graça. Mas, enfim, o que eu quero dizer, por exemplo, é que em nenhum momento no Brasil o executivo, seja o legislativo, mas menos o legislativo, muito mais o executivo brasileiro, nunca se preocupou em construir uma alternativa substantiva a atacar ao problema da pandemia. E quando eu falo isso, diz respeito a pensar a questão da economia junto com a questão da saúde. Não há contradição, só há contradição na cabeça daqueles que pretendem o lucro a qualquer preço. Não há contradição em construir uma opção econômica e cuidar da saúde. Não existe é uma falsa contradição. E essa contradição ela responde aos interesses de quem quer lucrar a qualquer preço. Né? E o governo federal secundou esse tipo de posição criminosa. É uma posição criminosa, porque ao apresentar um único mundo, corta o debate e as possibilidades de construção de processos alternativos e que são possíveis. A sociedade também não conseguiu colocar esse debate. As forças políticas não conseguiram colocar esse debate. Por quê? Porque estão todos ainda pensando nas soluções de ordem individual, de ordem de propriedade privada e de lucratividade a qualquer preço. Nós só conseguiremos superar a pandemia em um padrão melhorado quando atentarmos para as questões de ordem coletiva, de ação coletiva. Quando o governo, um governo do porte do brasileiro no plano federal, ao início de uma pandemia muito forte, muito potente, né, juntasse todas as forças vivas da sociedade brasileira para encetar um único caminho, né, um caminho de consenso, um caminho de cooperação e não de confrontação, como foi até agora. Felizmente, nós não assistimos esse grau de confrontação ainda no plano local, aqui em Porto Alegre, né? Mas é importante colocar essa questão, esse ponto de debate. Por quê? Porque ele organiza, aí eu vou pegar as palavras do professor Augusto, né? Ele organiza a população, né? E é importante trazer essa questão de não vou usar máscara, né, como um ponto de construção de políticas públicas
um ponto de construção de que sociedade, afinal de contas, estamos vivendo e qual sociedade queremos. Não se trata de liberdades, de atentar contra liberdades individuais, mas se trata de perceber que a liberdade individual extremada está provocando efeitos. E quais são esses efeitos? Estamos dispostos a pagar o custo desses efeitos? Eu creio que são debates que podem ser feitos no bojo da eleição local. Exato. Pois é, Augusto, falando ainda sobre essa questão local, né? E puxando um pouquinho a fala do que o Gustavo trouxe, o senhor acredita como que está o eleitorado preparado para isso? Assim, a gente sabe que nas eleições muitas propostas convencem, né? E muitas vezes propostas a curto prazo. A gente está numa pandemia e sabemos, né, que as propostas precisam ser bem estratégicas, bem delineadas. O senhor acha que o eleitorado está preparado para entender essas propostas que podem vir a ser apresentadas e não se deixar vencer por pequenas soluções? Felipe, é uma situação, é uma questão complexa, né? O que a gente pode dizer é o seguinte, né? Pensando assim na linha do que o professor Gustavo estava falando, eu acho que a questão da pandemia, né? E por conta da inação do governo federal, né? O governo federal ele teve uma resposta muito precária para a pandemia, o que levou a uma decisão do Supremo Tribunal Federal para descentralizar as decisões em relação ao isolamento social. E daí a gente vê aqui no estado do Rio Grande do Sul com a questão das bandeiras, né, do governador Leite, e a questão dos municípios decidindo sobre a abertura dos estabelecimentos, dos serviços. Isso levou, né, nesse momento mais próximo nosso, a um aparecimento das questões municipais e mais locais no debate público, né? Então, eu acho que, embora com todas as dificuldades, assim como o professor Gustavo estava falando também, né? Eu acho que a questão da pandemia, ela despontou exatamente o quê? A importância dessas lideranças municipais em um momento tão crítico como o da pandemia, né? Isso tem o efeito de despertar o eleitor para questões que, de outra forma, poderiam ficar menos salientes. Então, certamente, a gente tem um tema aqui, que é o tema da resposta à pandemia, né? Que foi, né? que foi colocado na mão das lideranças locais, estaduais e municipais, de maneira muito forte, por conta da ausência de uma resposta nacional bem estruturada, né? E a oportunidade, portanto, das lideranças locais, agora do município, né? Em especial das candidaturas a prefeito, né? De aproveitar essa percepção, essa constatação da importância de uma resposta organizada, da organização coletiva para uma resposta de uma situação crítica, que nem a pandemia, e tentar, portanto, né, fazer, por meio dessa discussão, um conjunto de propostas que deem conta da questão da pandemia, mas que também, né, se reflitam nas diversas questões do município. O senhor estava falando da questão da educação, né, por conta das escolas municipais, do transporte público urbano, né, da própria segurança urbana em Porto Alegre, enfim. Então, a expectativa é que, né, por conta desse despertar, dessa saliência da liderança local, seja possível, embora isso não necessariamente vá ocorrer, mas seja possível que o debate municipal ele realmente cumpra, né, com a sua importância concreta enquanto alternativa, enquanto oportunidade de decisão, né, política, de representação política das necessidades, dos interesses das pessoas em relação à cidade, né? Então essa é uma expectativa que a gente pode ter nessa eleição, embora, como a gente já falou, a questão prática da organização da campanha, do ambiente virtual, né, do desafio das fake news, do discurso fácil, sejam todas questões que tornam difícil, né, complicam que essa oportunidade seja bem aproveitada pelos candidatos.
Ok, nós estamos chegando ao final do Porto Alegre em Debate. Antes de passarmos para as considerações finais de vocês, só para salientar então, né, que o TSE ele ampliou o horário de votação em 1 hora e os eleitores vão poder ir às urnas das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. E também decidiu reservar aí um horário preferencial das 7 da manhã às 10 da manhã para pessoas acima de 60 anos. Professor Gustavo, encerrando então, por favor, suas considerações finais, tendo como base aí, né, esse panorama também da pandemia, os reflexos assim nas urnas, como o senhor espera que sejam esse ano, por favor. Como eu te falei ao início, eu realmente considero que o quadro é de incertezas, né? E a questão é se a fragmentação que a gente assistiu na última eleição vai persistir, né? E se a ausência do eleitorado, do ponto de vista de uma participação mais qualificada no processo eleitoral também vai persistir, né? O que eu coloco que se isso realmente se estabelecer nesse país, está na hora de começar a repensar o próprio sistema proporcional, né? De como a gente organiza a política, porque as formas tradicionais não estão mais dando conta de oferecer uma base institucional para o debate público, né? Onde é que está acontecendo esse debate? Onde é que está acontecendo a construção de propostas coletivas, a construção de políticas gerais, né? Onde é que ela está se dando? Né? Não começam a ficar dificultados os caminhos para fazer isso na cena pública, né? As claras sempre existiram dificuldades nesse sentido, mas parece que as coisas estão se acelerando, né? Acelerando-se, né, nesse sentido. Então, o WhatsApp não é capaz de fazer esse tipo de debate, é capaz de sinalizar coisas e sinalizar posições, e você vai aderir com base a 2, 3 frases prontas na sua cabeça. Mas realmente construir uma proposta mais bem fundamentada do ponto de vista da qualidade da política, né? Isso é mais difícil. Então, é um quadro de incerteza e que, bom, esperemos melhor, né, nessa conjuntura de pandemia. É mais ou menos isso. Obrigado, professor Gustavo. Augusto, por favor, suas considerações finais. Obrigado, Felipe, né, pelo convite. Né, um prazer falar com o professor Gustavo. E reforçando, então, realmente, né, a nossa situação política no Brasil ela é muito grave. Certamente, o eleitorado, em geral, percebe isso, mas a capacidade de mudar isso, né, de dar respostas à insatisfação de maneira concreta e de maneira que produza resultados, ela não é muito grande. O debate via internet, via WhatsApp, né, ele não cumpre, né, ele não cumpre com a construção de um debate efetivo, né, e que de fato leve à discussão de alternativas para a vida municipal, né, a vida local, a solução em relação à pandemia, uma boa articulação das diferentes preocupações da cidadania, né, em relação ao município, enfim. Então, de fato, é uma eleição complexa. A gente pode esperar, né, a gente não assim, do ponto de vista, nós não temos nenhuma razão para esperar outra coisa que não um aprofundamento das dificuldades que nós já estávamos sentindo, né? O prefeito ou a prefeita que vai se eleger possivelmente em segundo turno, ele ou ela, né, vai chegar numa Câmara de Vereadores muito fragmentada, sem maioria. A gente vai continuar, portanto, nessa situação de falta de decisividade, difícil aprovar reformas, difícil aprovar mudanças em
tributária, que foi uma questão bastante discutida esse ano. Então, a gente vai continuar com muita dificuldade em relação ao governo. E essa dificuldade não é só uma dificuldade de governabilidade, né? Não é só uma dificuldade do prefeito municipal gerir a cidade e ter uma relação de diálogo com a Câmara de Vereadores. É também uma dificuldade de fazer esses interesses da cidadania serem bem representados em âmbito municipal. Então, assim, infelizmente, a gente não tem boas expectativas para os resultados, não digo o resultado da qualidade das pessoas, né, mas para os resultados institucionais, né, do pleito municipal. A gente vai continuar tendo fragmentação, né, uma polarização que não é produtiva, e o desafio das redes sociais com as fake news e outras formas, né, negativas de campanha. Tá certo. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado pelas contribuições e análises aqui nesse debate de hoje, que tratou sobre eleições municipais em tempos de pandemia. Lembrando que neste ano ocorrerão aí no dia 15 de novembro o primeiro turno e o segundo turno dia 29 de novembro. A você de casa, muito obrigado pela audiência e não esqueça, você pode acompanhar toda a nossa programação através das redes sociais da TV Câmara e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição.